Oi, pessoal, mais um episódio do Pode Lotear começando, o segundo episódio, né? E desde já a gente agradece a companhia de vocês para falar sobre empreendimentos, loteamento, projeto de engenharia, falar de tudo um pouco, né? E comigo aqui, CEO da CTZ, Felipe, mais uma vez. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Manu? Bom dia. Hoje estamos com um convidado aqui. Bora para mais um bate-papo, né? Da última vez foi muito legal, né? Aham, Aprender um pouquinho sobre essa área que às vezes muita gente tem dúvidas, né? sim. E hoje um pouquinho diferente também, é sempre bom agregar na conversa. Hoje estamos com pessoas especiais aqui para conversar. Deixa eu apresentar então os nossos convidados aqui, Fernando Zanoli. Pessoal que é convidado hoje, né, que vai conversar com a gente, é da Zanoli Empreendimentos. Então aqui com a gente, Fernando Zanoli, ele que é gestor da empresa e também responsável pela execução. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Manu? Seja bem-vindo aqui. Opa, ótimo. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Luiz? E com a gente aqui também o Luiz Zanoli, que é filho do Fernando. É isso? Isso aí. O Luiz, que faz parte cuida da parte comercial, né? Sim, E também da parte de loteamento. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo tudo aqui. ótimo e com vocês. Tudo certinho. Vamos com tudo. Vamos com tudo, né? Só pra gente dar uma introdução pro pessoal conhecer, é claro que vocês vão falar, né? A gente vai bater um bate-papo bem legal aqui. Mas sobre a empresa, né? Que é da Zanoli, então, Empreendimentos, como foi falado, que é uma empresa familiar que começou em Içara com as atividades do seu Arthur Zanoli, que plantava e também transportava tabaco. Com a força do trabalho, ele acabou diversificando os negócios, comprando lotes, falando assim de uma maneira bem simples, é claro que eles vão passar mais os detalhes. E aí, com o passar do tempo, a empresa familiar se tornou uma das empresas, né, com maior credibilidade quando se fala em loteamentos e empreendimentos, e essa empresa é aqui da região sul de Santa Catarina. E a gente vai conversar então com o Fernando e com o Luiz. Então, gostaria que vocês falassem, né, um pouquinho mais. É uma empresa familiar, mas também que faz essa parte de loteamentos. Queria que vocês explicassem como é que é a empresa de vocês, o que vocês fazem exatamente. Sim, Manu. É assim, ó, a nossa empresa se iniciou no ano de 2012, a gente começou os trabalhos, a gente começou a fazer o primeiro loteamento. Mas tudo isso vem de uma história antiga lá de trás. Meu pai é filho de imigrante italiano, né? Então a minha família vem de imigrantes italianos que vieram desbravar o sul de Santa Catarina. E meu pai sempre trabalhou na agricultura, o meu falecido avô, bisavô. Então eles vieram da agricultura e sempre trabalhando, começaram com pouca terra e foram trabalhando, e tudo que eles ganhavam foram adquirindo terra aos redores, na região. E o que aconteceu? A cidade foi crescendo e quando a gente viu, nossos terrenos rurais estavam todos próximos da cidade. Então um dia a gente conversando, eu e meu pai, né? Aí eu tava indo morar na Bahia, ia montar uma empresa lá, ele assim, ô filho, a gente tá pensando aí, tá, a gente tem tanto terreno aqui, vamos começar a fazer loteamento? Aí eu ia montar um negócio lá, mas opa, loteamento. Já me abriu, já Virou me uma abriu, chave, assim. já me abriu uma chave, uma visão assim diferenciada do futuro. Aí eu pensei, não, pai, vamos lá. Aí a gente iniciou o primeiro loteamento em 2012, a gente começou, em 2017 a gente já entregou o primeiro loteamento, foi a nossa primeira experiência. E como é que foi, assim, a expectativa e realidade, né? Porque a gente sabe que antes sempre tem aquele pensamento, mas depois, quando vocês colocaram a mão na massa, foram vendendo, foram fazendo, teve alguma surpresa entre planejar e realmente entregar, ter a experiência de entregar aquele primeiro loteamento lá no início? Olha, eu vou te dizer uma coisa, tá? Quando eu comecei a mexer com loteamento, eu fui me encantando cada vez mais. Porque a gente já nasceu de uma família que mexia na terra. A gente veio de uma família de agricultor e empreendedor. Então a gente começou a mexer com a terra. Para mim, aquilo ali, eu fui mais me apaixonando pelo loteamento. É claro que eu pensei que fosse mais fácil. Pensei, vou fazer e tal. Porque dependendo de trabalho, eu não tenho medo, tá? Não tenho medo de trabalhar. Agora, daí começou a aparecer o quê? Os problemas de liberação, prefeitura e tal, e as burocracias, né? Mas tudo tranquilo, tá? Foi tudo tranquilo, a gente conseguiu dar a volta por cima. E só para a gente entender, né? No caso, vocês fazem esses loteamentos, vende para o cliente final, tem algum intermediário, por exemplo, como que a pessoa pode comprar um lote
da Uma não. Zanoli. Aí, Como é que é? aí é o seguinte, tá? Aí eu vou passar pro Luiz, que o Luiz é o nosso comercial. Aí é a área dele. Ele é a pessoa certa. Ele é a pessoa certa. Então, Luiz, explica pra gente, né, como é que é essa entrega, como é que é esse processo, pro pessoal poder entender. Então, o que que a gente faz? A gente é uma consultora incorporadora, como todos já sabem, né? A gente faz loteamentos, porém a parte da venda, a gente, é claro, faz todo o marketing, a parte comercial, porém quem faz a venda direta para os clientes finais são os corretores de imóveis, que são nossos grandes parceiros, os corretores. Fazem parte da nossa empresa, são um organismo que funciona dentro dela. Então a gente não trabalha com vendas diretas, mas sim com nossos parceiros corretores de imóveis. Uhum. E eles trazem alguma demanda, assim, por exemplo, o que o cliente pede, ou cada empreendimento, cada loteamento tem um perfil, por exemplo? Como é que é essa divisão? Eu sempre digo uma coisa, cada empreendimento é empreendimento. Tem empreendimento que é para classe B, classe C, classe D. Tudo depende do padrão, depende da localização. É resposta de economista, depende. Tudo Não existe depende. não existe uma receita certa para cada negócio. Mas a gente sempre busca fazer o produto correto pro lugar correto. Não adianta eu lançar um empreendimento de alto padrão em um lugar que não suporta isso, não tem a demanda. Uhum. A gente sempre busca fazer essa parte de pesquisa de mercados, dessa conversa, alinhamento inicial com os nossos corretores parceiros para realmente descobrir a demanda que está tendo nesse lugar. O que está faltando? Ou demandas do futuro também. Está faltando, como até conversa com o Felipe, lote de 250 metros em Criciúma, que é o que tem poucos hoje. Vocês fazem uma pesquisa de mercado, por exemplo, para saber o que está em falta, que vocês podem investir? Então, isso a gente faz. Pesquisa de mercado é uma coisa que é muito importante a pessoa fazer, que é pesquisa de demanda, pesquisa de oferta também, para a gente ver o que está sendo ofertado no mercado, o que está tendo hoje, qual é o produto que está tendo uma maior vazão de vendas, o que está tendo sucesso, o que não está tendo. Por aí você já mede uma régua de sucesso. Já vê o que deu certo e replica. O que está dando certo aqui na região? O que é a demanda agora? Aí tu tá querendo saber demais, eu vou entregar o ouro. Não, tô brincando. Então, hoje o que tá dando certo é uma coisa que é simples, é só se diferenciar. Hoje em Criciúma a gente tá podendo fazer até lote de 250 metros e, claro, conversado com a prefeitura, que é essa demanda que eu falei, que tem muitas pessoas que têm uma quantidade X para comprar um lote. Não consegue pagar 120, 130 mil em um lote. Então, o que dá para fazer para diminuir esse valor desse lote, diminuir o tamanho? Então, essa é uma das demandas que é bem importante, que o pessoal também começar a pensar. Mas hoje o que dá certo é o que sempre deu, não tem muito mistério. É só fazer diferente, honrar com o que foi proposto e seguir em frente. Uhum. Sabe que uma curiosidade que eu tenho, né? Por exemplo, o que eu tenho representando as pessoas, por exemplo, que querem comprar, né? Quem não é do ramo específico, né? O que é de responsabilidade da Zanoli? Por exemplo, a questão da pavimentação, do saneamento básico, isso é responsabilidade da empresa? Tem algum acordo com a prefeitura? Como é que funciona para que quando o lote seja entregue, né? Quando ele for entregue, ele tenha toda a estrutura ali certinho, pronto para morar, ou para a empresa construir, enfim. O que é de responsabilidade da Zanoli, por exemplo? Na realidade, a Zanoli ela é uma prestadora de serviço pública, tá? Vamos dizer. Por quê? Porque a gente presta um serviço pro município e para a região. A gente fabrica loteamentos, lotes, para entregar para as pessoas. O que acontece? Quando a gente entrega um lote pronto, a gente já entrega com toda a infraestrutura, tá? Drenagem, rede de esgoto, água, luz, a gente já entrega um lote pronto para morar. Aí, dali para frente, né? Ali para frente, esse imóvel, ele fica registrado e daí o comprador passa já a pagar o seu IPTU, tudo, e passa já para a responsabilidade de tocar o loteamento à prefeitura. O que a gente cuida muito? Na qualidade do nosso produto. Por quê? A nossa empresa não é uma empresa que ela quer assim, vamos fazer um loteamento, só 2, não. A gente quer fazer bem mais loteamento, a gente quer entregar qualidade de vida para as pessoas. Então a gente preza muito por qualidade. A gente quer fazer de tudo para a prefeitura tocar lá seus 10 anos, o povo lá pagando IPTU, tá?
e os nossos clientes não se incomodarem. Uma boa pavimentação, é uma boa drenagem, é uma rede d'água elétrica, qualidade de vida. Então a gente dá o loteamento todo pronto e depois a gente entrega para o poder público e o poder público tem os cuidados do loteamento e os procedimentos administrativos. Legal, né? Já tá prontinho, então, né? Já está pronto, a gente entrega pronto. Ô, Manu, até pegando teu gancho aqui, Sim. Hoje, na verdade, o poder público ele pede 5 anos ainda, né, que as loteadoras fiquem cuidando daquele empreendimento que elas entregaram, mas a gente estava conversando um pouquinho antes disso, sobre isso. Antigamente, até uns anos atrás, só era feita a rede elétrica e de abastecimento de água. Então, tu ia lá, loteava, abria a rua, entregava o posteamento e a rede de água, e aí depois, com o passar dos anos, isso ia se tornando um problema para o município, porque o município tinha que pavimentar, fazer drenagem, fazer esgoto. Era tudo com eles, no Tudo caso. com o município. Então, tu imagina várias empresas trabalhando numa cidade e deixando esse ônus para o município resolver depois. E com o passar do tempo, as pessoas começavam a cobrar isso do prefeito, né, da prefeitura. Então, hoje é bem diferente. Todos os municípios já se adequaram a isso. Então, para te fazer um loteamento hoje, eu não conheço mais nenhuma cidade que tu não tenha que entregar toda essa infraestrutura pronta. Então, isso deixou de ser um ônus e acabou sendo um bônus agora para os municípios, né? E fica tudo padronizado, certinho, né? Uma qualidade um pouco melhor, digamos assim. Existe tudo que é feito, existe normas. Claro que vai depender de uma empresa para outra, né? Porque o que eu vejo ainda é que não tem uma fiscalização tão efetiva da parte dos municípios. Então, existem empresas que fazem de qualquer jeito para gastar menos, alguma coisa nesse sentido, como tem empresas como a Zanoli, que quer ter se perpetuar no mercado, né, durante muitos anos, ela vai fazer certinho porque ela sabe que daqui 5 anos vai começar a ter problemas no empreendimento deles e eles não vão levar esse nome para frente. Então, é diferente a situação. E o cliente nota, né? Assim, Nota, com depois, certeza. até para indicar para outra pessoa, enfim, vai notar, né? Se não teve com uma certeza. qualidade. Eu queria saber como é que começou a relação comercial da CTZ com a Zanoli, como é que foi isso, a primeira vez que vocês trabalharam juntos, como é que é a parceria, assim, de vocês? Quem se habilita? Você topa? Acho que eu posso falar assim. Não, na realidade a gente já conhecia o Felipe há um tempo atrás, né? A gente já tinha amizade, conhece ele já desde criança, já conheço ele. Mas é assim, ó, a gente foi conhecendo a empresa deles no nosso segundo loteamento, que é o loteamento Nova Verona. Ó, você que tá aí, dá uma pesquisada aí, o loteamento Nova Verona, próximo ao santuário, tá? E se puder dar uma visitadinha, vai lá. Você não vai se arrepender. Aí a gente se conheceu no projeto desse loteamento. Alguém me falou, o Felipe lá, tá fazendo lá loteamento, tal, a empresa dele. Opa, empresa da Içara, tal, vamos dar um voto para eles. Aí a gente começou a conversar ali, né, Felipe? E daí fechamos o primeiro negócio e assim foi... Foi indo a parceria. Foi ali que iniciou. E isso já faz alguns anos, né? E pelo menos Tu tem de cabeça a data, mas eu acho que pelo menos uns 5 anos faz até mais, né? Sim. A gente começou a mexer ali em 2018. 2018, Então faz um pouquinho mais, faz 6 anos. Isso. 6 anos, Isso. A gente começou com os projetos, né? Porque assim, ó, o loteamento o pessoal pensa, né? Eu vou pegar, vou lotear, é rápido. Não, isso Vai tudo tempo, né? leva um tempo. Até tu começar a fazer projeto, tu tem que fazer um estudo no terreno, tu tem que ver as diretrizes municipais, plano diretor. Então assim, ó, tudo leva um tempo até tu entregar o produto. Legal. E tem cliente chato, assim? Porque, na verdade, corretor, né? Por meio de corretor, né? Mas eu queria saber qual é a exigência, por exemplo, quais são as perguntas mais frequentes que eles fazem, ou a exigência, assim, aquilo que o pessoal fica em cima. Como é que é isso, assim, para vocês? Mesmo tendo essa venda, tendo o corretor no meio, né? Mas eles levam a exigência do pessoal, como é que é isso? Quer dizer o cliente ou o corretor, especificamente? Os dois, né? Porque daí o corretor tem o contato direto com o cliente, né? Então, Mas como é qual que é essa isso? exigência? É isso que eu tô querendo Do saber. empreendimento? Isso. O que eles mais querem ou mais exigem? O que as pessoas mais exigem é o diferencial. Quando elas estão buscando um produto que é da Zanoli ou da Z1, elas já estão procurando isso, um produto que é diferenciado. Todos os corretores que são nossos parceiros já sabem que a gente trabalha com um produto diferenciado. O que os clientes, a única reclamação, que não é uma reclamação também, mas que os clientes passam para nós, é referente à roçado do empreendimento, que a gente trabalha com a limpeza, né? A gente vende, mas
mesmo mantém um ano, Nova Verona a gente manteve 2, que é mantendo esses lotes limpos. Depois cada morador vai lá e mantém seu lote. Mas essa é a única coisa que a gente escuta. Nossos empreendimentos até hoje, nenhum teve problema, nada, nenhum, depois de entregue, né? Tanto quanto a pavimentação, quanto drenagem, rede de esgoto, rede d'água, nunca teve nenhuma reclamação, e sim só elogios, só Cer- felicidade. Eu acho que o diferencial também no Nova Verona que o Fernando acabou de falar foi o paver, né? O paver italiano ali foi um... Até hoje, na verdade, na região eu não tenho visto nenhum empreendimento com Sim, aquele paver ali, aquele tipo, e ficou bem... Foi um diferencial, ficou bem bonito a pavimentação, né? É. Até vou falar uma coisa, tá? Quando eu vim com a ideia é que assim, ó, eu sempre gostei de inovar, tá? É claro que quando tu vai inovar, tu tem medo, né? Porque Tem tu uma não pode certa fazer uma cagada, resistência, tu né? tem que ir, tu tem que visitar, olhar e ver e pesquisar. E eu fui pesquisando e pesquisando e vi que o paver é a tendência do momento é ecologia, né? O paver ele tá bem voltado à ecologia, porque tu coloca um asfalto ali, é quente, tá? O local fica quente, não tem impermeabilidade e tu coloca um paver é outra coisa, é uma suavidade melhor, então eu pesquisei muito sobre o paver, andei muito. E quando a gente foi fazer o Nova Verona, até eu falei pro Luiz, o Luiz morou um tempo em Balneário Camboriú, e daí eu assim, Luiz, a gente vai fazer o loteamento, eu vou fazer de paver. Aí no começo ele, pai, mas paver e tal, o pessoal só quer asfalto. Não, não. O pessoal é estranho, É, é estranho, assim. estranhou. Eu disse, não, não, não. O nosso paver não vai ser um paver igual o pessoal pavimentava antigamente, que chegava lá aquelas ruas todas esburacadas. Eu falei, não, o nosso vai ser um paver com base, nós vamos fazer a base de asfalto e nós vamos colocar um paver bem colocado. Aí eu fui atrás do quê? De um paver diferenciado. E encontramos uma empresa, tá? Encontramos uma empresa, que é a Cimentur. Um abraço para o André, se estiver vindo aí, a gente aí. Que estava trabalhando, que visitou a Itália e estava trabalhando com uma máquina que trouxeram da Itália que faz o paver italiano. O paver italiano, daí ele me contou, começou a me contar da Itália e tal, e pô, na Itália lá, na Europa, o pessoal está usando bastante paver agora, estão parando com asfalto. O asfalto, ele está ficando mais para via, que tem mais, né, que tem bastante movimento, tal, caminhões, tráfego de caminhões pesados e movimento constante. E estradas assim, loteamentos mais, um pouco devagar, o pessoal lá está usando paver e tal, até 60 por hora. Aí eu fui me fascinando e a gente começou a mexer e a gente conseguiu fazer uma inovação. E o Luiz sabe disso, né, Luiz? tanto que quando foi comentado em usar o paver, aquela coisa que o pai até comentou, a questão da mudança gera bastante insegurança. Porque Sempre tu tem não uma sabe o que certa vai acontecer, qual resistência, vai né? ser a aceitação, o que o pessoal vai falar. Porém, a gente teve um respaldo assim de todos, de corretores e tudo mais, muito positivo. Mas é isso que eu sempre digo, tem que saber vender a ideia. Se a gente só chegasse lá e colocasse um paver. Ah, mas o que é paver? Todo mundo ia lembrar daquele paver feio que tem nas ruas aí de prefeitura, de praia, um negócio feio. Mas não, a gente vendeu a ideia do quê? Esse é um paver diferenciado. A base dele a gente fez a mesma base do asfalto, citando os problemas que acontecem em outros empreendimentos que são com paver, porque os empreendedores buscam economizar para fazer uma coisa meia boca, é isso que a gente já comentou, né? E nós não, o pai sempre falou, vamos fazer o melhor paver que existe na região. E foi isso que a gente fez. O tamanho dele é diferenciado e vender essa ideia de exclusividade. Tanto que a gente aqui na região foi um dos primeiros empreendimentos a implantar esse modelo de paver diferenciado. Até se der para colocar alguma imagem aí para o pessoal ver como é que ficou, é interessante. E teve uma aceitação assim muito boa. O que o pessoal diz? Tu entra dentro do Nova Verona, afunilou na entrada, tu se sente dentro de um condomínio. Por quê? O que o paver te traz? Sensação de leveza. Tá num lugar tranquilo, um lugar seguro. Questão de acabamentos. A gente fez todos os acabamentos em borda em vermelho, faixa de pedestre, em paver vermelho também, que é uma coisa que não vai ter uma manutenção para pintura, vai ficar eternamente pronto. E como diz o pai, fica tipo com um mosaico, fica um negócio bonito. Agrega valor, né, ao Agrega muito valor. produto final. Então a gente viu só como um ponto positivo. Tanto que hoje, dos nossos empreendimentos que a gente tem, todos eles vão ser em paver. Tanto os da Z1 Empreendimentos, a gente tem alguns em Criciúma e em Sara, a gente vai seguir todos esses empreendimentos no mesmo padrão do Nova Verona, é claro, cada vez melhorando mais, mas seguir em pavimentação em paver e os da Zanoli também. Por quê? Como o pai comentou, aquela questão da sustentabilidade, que é o que está sendo muito pautado hoje, já deveria ser começado há muito tempo, e
é só vantagens. O que a gente está acompanhando também, a gente até falou no podcast passado, né, Felipe, sobre os bairros planejados. Vamos falar sobre isso, assim, como é que vocês veem essa nova tendência, principalmente aqui para a nossa região, se tem projetos de vir mais projetos de bairros planejados para cá, como é que é essa novidade, como é que vocês veem essa tendência aqui? Eu acho que isso é uma tendência assim no Brasil. A gente até comentou no último podcast também que a gente tem um bairro que hoje é o Viva Parque, ali em Porto Belo, que é uma referência hoje nacional, talvez a maior referência hoje nacional de bairro planejado, que ele traz ele se trata de um loteamento aberto, não é um condomínio fechado. Às vezes dentro desses bairros planejados tem partes dele que são condomínios fechados também, mas ele traz um pouco do que o Fernando comentou no começo, né? Ele pensa muito na qualidade de vida. Então tu vai estar ali com a tua família e tu vai poder ter uma escola para teus filhos, tu vai poder sair para jantar, para almoçar, tem um parque, tem tudo que tu quiser fazer de recreação tem ali dentro, segurança e tudo mais. Acho que o Fernando e o Luiz também pode falar um pouquinho disso, né? Não sei se ele pode contar para nós aí um pouquinho do projeto que eles têm aí no futuro. Dos bairros planejados, vocês também já estão nesse projeto? Estão pensando? Já entregaram? É uma possibilidade? Na realidade, assim, como a gente gosta de inovar, a gente vai em busca de inovação, tá? O Luiz foi morar em Balneário Camboriú um tempo para a gente buscar inovação. Então, e foi através dessa busca de inovação que ele foi para lá um tempo. Porque o que acontece? Hoje, tudo que é novo em empreendimentos, ele está no norte de Santa Catarina, ali próximo ao Balneário Camboriú. Então, assim, a gente vai muito em busca de inovação. E a gente está tentando trazer para a região algo novo, uma inovação para a nossa região. Mas eu deixo com o Luiz. Como é que é isso, Luiz? Comenta um pouco. Então, sempre tudo que é novidade chega lá primeiro, para depois ir para outras regiões? Eu sempre como digo, que é isso? Balneário Camboriú, Floripa, Itapema, região norte, como o pai falou, é como você comparar comparar Santa Catarina com São Paulo. As coisas chegam lá 10 anos luz à frente aqui do nosso estado, né? Para depois chegar aqui. E na construção, no nosso meio de empreendimentos e tudo mais, essa mesma questão. Primeiro chega lá para depois vir para cá. É assim que segue o espelhamento, né? Uma média, né? Não é em todos os casos. Mas estudando as tendências de mercado, que é uma grande tendência que a gente vem estudando há muito tempo, que é referente a bairros planejados. O que é um bairro planejado? É como o Felipe já falou, fazer um empreendimento planejado. Que é o quê? Dentro desse empreendimento tem um espaço de lazer para as pessoas, espaços de convivência, como diz um amigo meu, Bruno, da Sagapes Inteligência Imobiliária, grande parceiro nosso, formar gentrificação. Que o que é? O convívio das pessoas, onde o pessoal pode se encontrar para levar os filhos para brincar, um espaço de recreação, espaços de coworking, meio à natureza. Então isso é um conceito novo, que aqui no sul a gente ainda tem só no norte de Santa Catarina, no sul não tem nada parecido com isso. Tem algumas empresas que dizem que fazem bairros planejados, porém não é, só empreendimento e usam o nome de bairro planejado, mas um bairro planejado é o quê? Ele realmente ser planejado, ter o quê? Pensando em convivência. O que vai ter dentro do meu bairro? Futuramente aqui eu vou ter uma instalação de uma padaria, vou ter uma rede clínica para um marketing, uma lavanderia, tu ter todos esses serviços self-made dentro do empreendimento. A pessoa não vai precisar ir para longe para ter esse serviço. Dentro desse bairro planejado se forma é quase que um organismo. Ele mesmo vai se pagando, ele mesmo vai se girando. Retroalimenta, né? Isso, se retroalimenta, exatamente. Forma uma cidade ali dentro. Tem alguém que administra isso? Por exemplo, é um bairro planejado, né? Mas o pessoal tem a ideia do condomínio fechado, só para ficar claro. A diferença do bairro planejado e do condomínio. O bairro planejado pode entrar quem querer. Você vai querer lá visitar, pode entrar. Quero levar minha família para ir lá no parque do empreendimento, do bairro planejado. Tu vai poder pegar teu carro e entrar. Porém, todo o acesso é monitorado por câmeras. Alguns bairros planejados, que é o que a gente vem estudando fazer, com guarita de entrada, que é o famoso acesso controlado. Vai ter uma guarita, onde vai ser pego a placa do carro, tudo mais. Muitas vezes, se querer fazer a parada do condutor do veículo para pegar seus dados, tudo mais. Mas às vezes também não precisa, pegando a placa. Então quem entra lá já vai ter essa questão do respeito. Não vai entrar para fazer cagada.
Resumindo, né? Senão vai ter monitorado em Tem todos uma os cantos. organização, né? Todo organizado. E tem a administração do condomínio dentro desse bairro planejado. O bairro planejado, se feito de uma forma correta, ele tem a mesma segurança que um condomínio. Não exatamente porque ele não é fechado, mas tira muito essa liberdade de entrar qualquer pessoa para fazer cagada, roubar, fazer coisa errada. Uhum. E dentro do bairro planejado, tu vai ter praticamente o que você vai ter em um condomínio, que é lazer e tudo mais. Porém, ao invés de você pagar um condomínio de 600, 700 reais, tu vai pagar uma taxa de condomínio de 70 reais, Nossa, bem 90, para te ter o teu bairro limpo, seguro, com rondas noturnas, rondas diurnas, monitorado por câmeras, para manutenção de praças, equipamentos de lazer, pista de caminhada, pista de corrida. Uhum. É isso que o pessoal quer, né? Por um Exatamente. preço. E eu vi também que vocês têm loteamentos com muita referência na Itália, né? Verona. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, dessas referências de cidades italianas, trazendo um pouco aqui para nossa região. Sim, como eu falei, a gente é filho de imigrante, né? Eu e o Luiz, a gente tem a dupla cidadania, né? Então a gente foi o quê? A gente foi buscar inovação na Itália, na Europa, mas também não aquela inovação de, eu quero tudo novo, não. A gente foi agregar, porque a gente sabe que na Itália ele é muito agregado ao antigo, às raízes, então a gente foi fazer o quê? Uma integração entre raízes e então a gente trouxe algo assim mais italiano, tipo paver italiano, uma praça. Então a gente busca muito isso, a gente busca muito, né? Valorizar, no caso, as famílias, a criação das crianças, a liberdade. Então a gente busca muito isso vendo outros empreendimentos e outros lugares que já são milenares. Uhum, legal. E eu até... Quer falar? É meio que um conceito de um bairro planejado dentro de um loteamento, vamos dizer assim, né? O bairro planejado, normalmente, ele tem, sei lá, 10, 20 vezes maior que um loteamento, que um condomínio, né? Mas eu vejo muito que a Zona Norte tenta trazer esse conceito para, igual o Nova Verona Para cada ali. empreendimento. Tem um pomar, tem uma praça, tem uma área que tu pode conviver ali dentro do empreendimento. Quando tu vai Sim. para um bairro planejado, tu consegue ter essa estrutura que o Luiz estava falando ali, né? De tu ter lavanderia, tu ter mercado, ter outras coisas que daí precisa desse volume maior de lotes para alimentar essa centro comercial que vai ter ali, né? Então tem uma diferença. Mas eu vejo muito na visão da Zanoli essa pegada mesmo, né? É mais qualidade de vida mesmo, né? Sim. E eu queria que vocês respondessem, até o Felipe também, em relação a loteadoras, assim, o que uma loteadora precisa ter para se manter no mercado, realmente, né? Vocês como loteadora e você também que trabalha com parceria, assim, como é que vocês veem essa questão de mercado? O que é determinante para a empresa se consolidar por muito tempo no mercado? Pode começar pelo pai. Eu acho que assim, né? Eu acho que primeiramente a gente tem que ter o quê? Responsabilidade. Tudo que a gente faz, a gente tem que ter responsabilidade. E qualidade. Não adianta tu querer entrar no mercado hoje, eu vou abraçar tudo, eu vou fazer e fazer mal feito. Eu sempre digo, é melhor fazer menos e bem feito do que fazer bastante e mal feito. Então a gente tem que o quê? A gente tem que honrar com os compromissos, tá? A gente tem que honrar com os compromissos. Tem que fazer um produto bem acabado, bem feito, porque se a tua empresa quiser ser uma empresa aí, vamos supor uma empresa que a nossa ideia é centenária, familiar centenária, tu tem que entregar qualidade, porque, passou 5 anos, passou 10, passou 20, como é que tá aquele empreendimento lá? Como é que tá aquilo que foi feito, tá? Então assim, tu tem que ter qualidade, responsabilidade, tá? E hoje também responsabilidade, se enquadra tudo, responsabilidade. A gente tem que ter uma responsabilidade com o meio ambiente, com as pessoas, qualidade de vida, respeito. Então, acho que começa a partir disso aí, tá? A partir daí. Eu Luiz? acredito que hoje o principal como uma loteadora ou uma empresa, seja qual for, né, para todas elas, é ser uma empresa íntegra. Cumprir com o combinado, como o pai falou também, cuidar com as loucuras aí de alavancagem, que é querer crescer muito rápido, dar o famoso passo maior que a perna. Se manter uma empresa com solidez, não fazer a loucura de querer entrar no mercado sem ter o dinheiro pelo menos para fazer o primeiro empreendimento, entrar com a cabeça de um incorporador de prédio, que é o que hoje os vendedores de cursos de loteamentos falam,
Um loteamento consegue fazer sem ter o dinheiro para terminar ele, só com venda de investidor. Isso não existe. Até a gente estava conversando, eu com o pai, com o Felipe, que vai ter muitas loteadoras aí que começaram, mas que não vão se manter no mercado. Esse Uma hora vai problema estourar, né? uma hora estoura. É o famoso, isso quem ensinou para nós foi um amigo nosso, de uma loteadora também, o Dioclésio, da Pavê Consultora, que dependendo do caso, tu tá andando de bicicleta. Uma empresa é como se estivesse andando de bicicleta numa descida. Se tu é sólido, tem as duas pernas. Se der algum problema, se tiver que fazer força para subir, tem as pernas para pedalar. E tu tá 100% alavancado fazendo essas loucuras, é como tu tá andando de bicicleta sem as duas pernas. Enquanto tu tá descendo, enquanto tá entrando dinheiro para a empresa, enquanto tá dando tudo certo, nem empreendimento travado, tu tá descendo, tá em alta velocidade, crescimento louco, velocidade grande, só que a hora que tu pegar o primeiro morrinho, cadê a perna para te pedalar? Aí tu cai e quebra, que é o que acontece, né? É isso que o pai falou também, né? Seguir com essas questões de responsabilidade com o meio ambiente, com as pessoas. Claro que a gente sempre tem que visar o lucro no negócio, mas não fazer um negócio mal feito para botar, às vezes, pouca coisa a mais no bolso. E uma coisa que é muito importante para as empresas se manter, que é o planejamento sucessório, né? Que hoje as empresas, tem muitas empresas que não focam nisso. Ah, passar para outros e tudo mais, isso é uma questão muito importante também. Não formar herdeiro, mas formar sucessor, para assim, por sucessivamente, seguir o negócio. Que saiba conduzir, né? Falar nisso, já teve algum conflito, assim, entre pai e filho? Um pensa de uma forma, outro pensa de outra? Já, vários. Qual? Só que não tem. Sempre tem. Só que a gente sempre entra em consenso. Entra em acordo. Sempre dá certo. Uhum. É que quando a pessoa tem os pensamentos igual, parecido, como pai e filho, sempre vai ter uma divergência. Em negócio, não em questão de respeito e tudo mais, né? Sim, sim. Em ideias, quanto à questão do paver. Teve essa questão de, eu achava que não ia dar certo. Não discussão, né? Mas e alguns contra alguns pilares e tudo mais, mas a gente sempre assimila e dá tudo certo. Que bom, né? É normal, Isso, né? Quando a pessoa tem a mesma personalidade, como eu e o pai temos, personalidade forte, acontece isso. De um querer dizer uma coisa, outro dizer uma diferente, normal, mas é né? normal, super normal. São duas pessoas diferentes, vão ter dois pensamentos, você não tem Eu como acho não que assim, ter. ó, eu acho que o que soma numa empresa, isso soma muito numa empresa. Porque não adianta tu pensar, vamos fazer, tá. Não. É assim, ó, ninguém sabe. Às vezes eu tô errado, às vezes ele tá errado. Então, assim, ó, Sim. cada um tem que enxergar as coisas. E assim, ó, e é um choque de ideias, entendeu? Não, imagina É todo- onde a gente consegue desenvolver produtos diferentes, porque a gente tem um choque de ideia. O meu pai participa de tudo. Meu pai tá com 83 anos, ele participa de tudo. Participa. E é um visionário. Meu pai é um visionário. Ele vê um terreno ali, eu digo, seu pai, tá... ele já chega, não, esse não. E quando ele fala esse sim, ele é um visionário, ele acerta. Então, assim, a gente tem essa troca de ideia e tal. Então, assim, é isso que faz a empresa fluir, tá? Não adianta todo mundo Sim. pensar. E aquele que é muito quieto e não fala nada, e tá bom. É porque é um vadio, não? Ele tem preguiça até de pensar. É o famoso água morna não serve pra açúcar e nem pra chá. Faz Pode jogar diferença, fora. né? Serve Legal pra que nada. são 3 gerações, então, influenciando, Sim. né? E aí são 3... Imagina, né? Se todo mundo fosse pensar igual, ia E ser... uma coisa que é muito importante dentro disso é a humildade, né? Que a gente sempre conversa. E às vezes, um porque é mais novo não queria escutar e achar que sabe tudo, e o que é mais velho não queria escutar porque é muito novo. Isso é uma das coisas muito importantes, que a gente nunca... Humildade sempre em primeiro lugar. Legal. Ô, Felipe, tu já... voltando um pouquinho no assunto que a gente estava falando ali, né? Que ele citou a questão financeira, que muitas empresas, às vezes, acabam dando um passo maior que a perna. Tu já presenciou, nesses anos de trabalho da CTZ também, situações como essa, assim, de a empresa se enrolar toda e não conseguir entregar algo bom ou não conseguir entregar nada? Como é que tu vê, assim, essa questão aqui na nossa região, né? Pra ser bem... Manu, eu concordo muito com a visão do Luiz e do Fernando. Eu acho que o mercado de loteamentos ele não é para amadores. Ele está no último nível da incorporação, né? As empresas normalmente elas começam ali com construções de casas, vão para geminadas, prédios e até chegar na parte de loteamentos. Ou são empresas que já estão em outros ramos, que é o caso da Zanoli, então já empresas que já eram sólidas que entraram em loteamento. Hoje eu tenho visto muitas empresas que estão entrando no mercado e vão lá e fecham 10 loteamentos no primeiro ano, nos primeiros 2 anos. E cada empreendimento desse, ele vai custar ali 10 milhões, 5, 20. Então, ela acha, foi o que o Luiz falou, né? Ela acha que vai manter os empreendimentos, executar os empreendimentos com o valor da venda dos imóveis. Isso não acontece. Na verdade, tu tem que ter um valor de caixa para bancar ali a execução. Vai ajudar a venda dos imóveis, vai ajudar a execução desses empreendimentos. Mas a hora que tu tá falando que tu fechou 10 empreendimentos, se custar numa média 10 milhões, tu tá falando de 100 milhões de reais de caixa.
Hoje é muito poucas empresas que têm esse caixa disponível para executar todos esses empreendimentos. E eu acho que isso é um cuidado que realmente tem que ter. É, muito dos empreendimentos, eles são vendidos na planta. Então, tu tá lá como consumidor final, tu vai comprar um lote na planta. Se tu tá comprando de uma empresa que começou agora ou que tu não entende muito ainda essa segurança que ela tem, tu vai comprar um lote que talvez tu não vai receber. E às vezes tu vai pagar 5, 10 mil a menos, porque, é mais barato, mas o que adianta chegar no final tu não receber, ou tu receber um produto que não é realmente o que tu comprou, que ele vai desvalorizar na hora que você entregue. Então eu tenho até uma preocupação diante disso, assim, eu vejo muitas empresas novas entrando no mercado, ou querendo alavancar muito rápido, sem ter esse capital para bancar esses empreendimentos, e fazendo os empreendimentos até desde o início de forma errada, pegando empresas para desenvolver esses projetos que não trabalham no ramo, que vão Sim. trazer problemas para a execução. Esse problema vai também se transformar em problemas de fluxo de caixa e aí vai acabar dando problema depois nas entregas. Então, acho que esse hoje no nosso setor, o setor de imobiliário ele é sempre muito cíclico, né? Então, ele sobe e desce. Isso já é uma regra, né? E chega um momento que a hora que ele tá tendo uma fase pior, que foi o que o Luiz comentou da bicicleta ali, né, Luiz? A hora que ele tá numa fase pior, tu não tá numa velocidade de venda tão grande, cara, ali vai dar problema. Ali Tu muitas falou até empresas vão quebrar. no assunto que eu ia perguntar, né? Próxima pergunta: como é que o cliente pode, sei lá, observar qual sinal que ele deve ver para não se incomodar lá na frente, né? Uhum. Eu acho que eu ia dizer que os anos de empresa pode ser é um sinal, eu acho que é um sinal, mas depende também. Eu vejo que tem muitas empresas que já têm muitos anos de mercado, estão querendo se alavancar. Uma coisa que eu me lembro que o Zanoli falou para mim alguns anos atrás, e eu concordo 100%, é que hoje em dia, depois da pandemia principalmente, aumentou muito o custo de execução, né, Zanoli? E o que acontece? Tem empresas fechando loteamento com lotes de 80 mil reais. Hoje isso não é mais viável. Então, a Zanoli, por exemplo, é uma empresa que fecha empreendimentos onde tem um valor do lote agregado. Então, eles têm a Sim. margem para trabalhar, que é uma necessidade que se precisa. Se tu avaliar que a empresa está vendendo bem mais barato do que a outra, por exemplo, na mesma região, já tem que ser um sinal de alerta, na minha visão. A conta meio que não fecha, entendeu? É. Hoje a gente, para fechar o empreendimento, tanto para a Z1 quanto para a Zanoli, eu cuido mais dessa parte de novos negócios. Eu e o pai, é claro, né? Mas uma coisa que a gente sempre procura saber, faz uma pesquisa de mercado, que é a principal pesquisa que deve ser feita, inicial de empreendimento, que é os passos para fazer um loteamento, né? Antes de qualquer coisa, tem que entender se é um lugar bom, se vende, se não vende, o valor, essa questão de a oferta que está tendo no mercado, se é uma região que a gente sabe que a gente vai vender a menos de 120 mil reais um lote. Claro, que a gente já fechou no passado, teve uma área que a gente fechou, que é um ticket médio mais baixo, que tem uma margem menor. Agora, de resto, o Felipe sabe que a gente chega vários projetos pra gente de áreas com ticket médio mais baixo, de 100 mil, 90 mil, só que a gente já nem fecha porque é um negócio que a gente sabe que se der algum problema a gente não tem essa margem para manter o negócio. Então a gente sempre busca pegar negócio com margem e negócios bons. Por isso que a gente busca uma empresa diferenciada, para ter essa oportunidade de conseguir os melhores negócios. Uhum. Qual foi o maior desafio, assim, que vocês já enfrentaram na empresa, assim? Algo que, de repente, foi inesperado, ou um desafio mesmo da Zanoli Empreendimentos? Teve alguma coisa? Olha, eu acho que o desafio que a gente teve foi na pandemia. Por quê? Porque a pandemia a gente ficou assustado. A gente pensou, quando veio a pandemia, parou tudo. Daí, pá, loteamento tocando, tudo. Eu pensei, e agora? O que que vai ser? Ninguém vai comprar mais nada. Ah, como é que vai ser as coisas e tal? E a gente ficou preocupado e tal. E a gente estava, né? A gente estava tocando obra, por quê? Porque tinha pessoas que necessitavam do trabalho. Porque assim, ó, existem pessoas que trabalham com a gente que necessitam daquele dinheiro para poder sobreviver. Então a gente foi tocando, a gente não parou, foi tocando. Mas assim, ó, a gente ficou com muito medo, porque a gente estava tocando, estava investindo, mas não tinha uma certeza do que ia acontecer. E a gente não parou. Continuamos. E eu ainda disse assim, ó, eu acho que agora todo mundo está parado. Eu acho que se todo mundo está parado, é a hora da gente continuar e investir. E a gente, com medo mesmo, fomos com medo, investimos e deu uma virada. Surpreendeu, a gente achou que não ia vender mais, né, Luiz? E deu uma virada, eu acho, olha, foi... É uma coisa que sempre houve em vários livros, é um ditado clichê, mas é o entre aos sons de canhão e sai ao som de flauta.
Quando loteamento, todo negócio é assim, né? Criptomoeda, que é um grande exemplo. Quando tá todo mundo falando que tá bom, todo mundo querendo entrar, é o momento de tu parar, refletir e que uma hora a merda vai estourar, vai acontecer alguma coisa, algum negócio vai acontecer, se tá todo mundo entrando. E quando tá todo mundo com medo, e será que vai dar, e será que não vai dar, e é a hora de tu entrar, tu estruturar. Pra hora que tiver tocando flauta, tu tem o teu produto pra vender. Então, foi mais ou menos nesse segmento, quando as empresas estavam com medo de fechar novos negócios, de pegar novas áreas, novos desafios, a gente teve essa coragem de encarar e não, vai dar certo. Porque é um produto com valor agregado, né? Não é Sim. algo baixo, assim. Tu percebeu isso também, Felipe? Sim, Como é que foi pra concordo vocês a totalmente. pandemia? E o loteamento, na verdade, ele é um jogo de médio e longo prazo, né? Então, como o Luiz estava falando ali, deu a pandemia. Tu não vai começar um loteamento essa semana e semana que vem tu vai executar, na outra tu vai entregar. A gente leva aí 1 ano e meio, 2 anos para tirar o alvará de um empreendimento. Então, tu tem que realmente arriscar hoje. Começou a pandemia. Quanto tempo vai demorar? Não sei, mas daqui 2 anos eu vou estar com esses empreendimentos prontos para ser executado. Então, eu concordo plenamente. Isso tem muito na bolsa também, né? Quando as empresas despencam, tem alguma tensão no mercado, é o momento que o valor cai, né? E aí todo mundo segura. Só que a hora que volta a subir o mercado começa a ficar bom, ninguém mais tem produto. Então, isso também é um ciclo dentro do mercado Sim. imobiliário, né? Dentro da construção civil. Essa questão de valores, agora falando bem Sim. pro consumidor final, né? A questão de valores muda de acordo com a posição, de acordo... Por exemplo, num loteamento, são todos os lotes do mesmo tamanho? Pode variar dependendo a posição? O que faz um lote ficar mais caro que o outro? Ou ser mais valorizado que o outro? Essa questão da valorização, questão de tamanhos, tudo depende do lugar. A gente tem um projeto que é um projeto diferenciado em Nova Veneza, que é um loteamento de acesso controlado, praticamente isso, né? A gente tem bem lá próximo ao centro. Esse a gente vai fazer num tamanho diferenciado, que é lotes maiores. Por quê? Com uma frente maior, que é um negócio, um produto de alto valor agregado. É um produto diferenciado. Agora, como a gente estava falando, se tem um empreendimento que eu sei que eu vou vender pelos meus 110 mil, é um produto que eu vou fazer para ter preço nele. Aí a gente segue o tamanho mínimo que exigido no município. Metragem mínima de frente, que é para quê? Minimizar nossos custos e conseguir repassar um valor menor do lote. Então, tudo depende. Não existe como eu tô te falando, não existe receita para isso. Todo ele é com o mesmo tamanho ou não. Depende. Depende do que for melhor para fazer. Depende do que a análise financeira vai mostrar. Cada um, Depende disso. De vários fatores. Uhum. E questão de valor, é claro. Um lote frente sol da manhã é mais valorizado que um lote de fundo pro sol da manhã. O Nova Verona é um exemplo que a gente tem. Eu achava, sempre falei, pai sempre falou, os lotes que vão ser vendidos primeiro vão ser os últimos loteamentos. Eu acreditava que iam ser os primeiros. A gente teve praticamente todos os lotes do fundo do empreendimento, que é o que todo mundo diz, o fundão, que é próximo às áreas verdes, por isso que a gente notou também na pandemia. Isso foi reflexo da pandemia, tá? Mudou. Por isso que a gente notou muito isso de buscar empreendimentos que tenham um cinturão verde, mais voltado para sustentabilidade, para essa questão. Nosso empreendimento, os lotes mais caros que a gente vendeu, Nova Verona, a gente vendeu lotes no fundo do loteamento a 230 mil. Que é lote hoje que em Sara eu acho que nunca existiu lote desse preço, nem no centro. Um lote de 360 metros. Comparado a preço, não falando em valor, falando em preço. É o preço de 1 metro quadrado de um condomínio fechado hoje em Sara que tem. Então a gente sentiu isso, de fazer fugindo um pouquinho do que a gente tá falando, né? Mas de fazer esse produto diferenciado, o que a gente sempre busca, lançou empreendimento, construir casas, gentrificação, para quê? Criar a vivência no lugar. Muitas empresas vendem os loteamentos 100% para investidor e não gera vida. Então tu investiu no negócio, mas não sai casa, automaticamente não valoriza os lotes. Nova Verona, a gente lançou a 140 mil. O que a gente focou? Vamos fazer casa, vamos achar parceiro para fazer casa boa. Hoje a gente pode falar de boca cheia, que a gente tem um empreendimento que tem as melhores casas e pelo tempo que começou as vendas, o que mais tem casas? Só casas de alto padrão, casas de 1 milhão e 200 até 2 milhões. Então são casas que são praticadas em condomínio. Então... E a valorização ficou bem grande também, né? Em pouco tempo. A gente colocou a venda ali, foi o loteamento mais caro da região já quando a gente lançou, né? Mas é o que eu sempre digo, a gente não focou em preço.
Focou em valor, entregar um negócio diferenciado. Saber vender a ideia que aquilo é diferente. Tá Aqui é perto do diferente. verde, por exemplo, a Isso, infraestrutura, tudo, né? né? Tudo. E no caso, tu falou ali das casas, né? Então, se vende, por exemplo, o lote está vendido, mas não sai nada ali, então acaba não valorizando também. Não valoriza porque não cria vida. Por exemplo, Fica só o lote. tu compraria um lote em um loteamento que não tivesse nenhuma casa, só ia ser tu de moradora? Ele já foi lançado faz 4 anos, já tá criando grama na pavimentação. Tu compraria um lote? Tendo só a tua casa? A gente fica com o pé atrás. Ou tu preferiria pagar um pouco a mais em um empreendimento que foi lançado há pouco tempo, porém já tem várias casas dentro desse empreendimento, casas num padrão bonito, que tu olha, tu se agrada, o que tu iria preferir? Sendo sincero, não precisa perguntar aqui. Eu ia pensar, O que tu já pensaria? faz 4 anos, se não saiu nenhuma casa, alguma coisa tem, né? Eu ia ficar no mínimo com o pé atrás, né? Por que ninguém construiu ali ainda, ninguém tá indo morar, então... Eu acho que sim, faz sentido, né? É algo de se pensar, né? E a casa é o maior sonho do brasileiro, né? Sim. Formar o lar, né? Então, se tu mora num lugar desse, tu vai ficar inseguro, tu não vai ter convivência, não vai ter vizinhos, é bem complicado, né? Tem bastante empresas que vendem só para investidores, né? E isso acaba não agregando valor e também demora muitos anos para realmente ter vida naquele lugar, E né? ter a valorização também quem comprou para investir, né? Porque, por exemplo, isso é o que toda empresa quer. É difícil tu conseguir, mas vender valor e não vender preço. Vender preço, se tu trabalhar por preço, para te vender preço, tu tá... Usar um termo, tá fudido. Porque tu tem margem baixa, é verdade. Uhum. O que a gente tava conversando. E tu trabalhando com margem baixa, a chance de tu quebrar é muito maior. De ter algum problema. E tu vendendo valor, as pessoas vão comprar o teu produto por quem tu é, pelo que tu entrega, e não porque tu é o mais barato. Isso é uma das coisas que todo mundo quer chegar nesse ponto. E é um ponto que depois que tu chega nele, tu não pode mais sair dessa linha de entregar um produto diferenciado, né? Tem que estar cada vez melhorando mais, melhorando e melhorando. Que a expectativa fica... Melhoria contínua. A expectativa tem que ser boa, só que tem que entregar uma coisa excelente, melhor do que a expectativa. Eu acho que isso é o papel do comercial, né? Tipo, o desafio é fazer o cliente entender isso, né? E o nosso cliente é quem? Tem muitas empresas que focam no cliente final. O nosso cliente hoje é o corretor de imóveis, que é o nosso principal parceiro. Que para quem que a gente vende a ideia? Se o corretor não comprar a ideia do nosso empreendimento, ele não vai vender. Sempre digo, tu compraria o nosso empreendimento? Ah, eu compraria, meu sonho é ter uma casa. Tanto que Nova Verona, tem 3 corretores que compraram lotes Nova Verona, de tantos que eles gostaram. Nossa, eles foram vender, tá? Eles foram vender e foram Pegaram lá, pra eles. E acabaram se encantando. se apaixonaram pelo loteamento. Não, eu quero. E venderam mais 3, 4 lotes lá e juntaram a comissão e já... Que legal. E vocês, assim, qual é o objetivo? Vocês querem expandir para outras regiões? Qual é o próximo passo da Zanoli? A gente está focando agora em novas regiões, né? A gente estava mais por Içara, a gente agora está vindo para Criciúma, né? Porque a gente procura o quê? A gente procura um valor agregado melhor, tá? Para a gente poder entregar a qualidade que a gente quer entregar. Porque a gente hoje não trabalha com lotes muito baratos, sabe? Então, assim, ó, a gente tem que entregar qualidade. E para entregar qualidade tem que ter valor. Então, a gente está entrando agora, está vindo para Criciúma, Nova Veneza também a gente vai fazer um empreendimento e continua também forte na Içara, tá? Investindo bastante porque a gente acredita que são cidades que vão muito pujantes, né? Içara é muito pujante. E Criciúma também, Criciúma é uma cidade que cresce muito, maravilhosa. E Nova Veneza também, hoje, que tem um turismo forte. E a gente busca também novos empreendimentos em lugares... Na realidade, a gente busca desafios, né? Uma vida sem desafios não tem graça. Não tem graça, né? Ô, Felipe, naquela hora, voltando bastante, né? Já falou de muita coisa aqui. Eles falaram de pegar referências, né? O Luiz foi para Balneário Camboriú, né? Sim. Pegando referências na Itália, enfim. No caso da CTZ, onde que tu pega as referências, assim, para poder sempre estar à frente, estar inovando, não ficar no mesmo lugar? Como é que é para ti buscar referências e, enfim, sair na frente, né? Uhum. A gente tem participado de eventos. Hoje no Brasil existem algumas instituições que trazem palestras e até pessoas do exterior mesmo, da Europa, de outros países, para trazer esse conceito, principalmente dentro de bairros planejados, porque hoje é o tipo de produto onde tem maior diferencial. Então, quando a gente vai desenvolver algum produto, principalmente na nossa região, bairro planejado ainda está começando a se falar, né? Não tem nenhum executado. Mas quando a gente vai desenvolver, por exemplo, um condomínio fechado,
A gente entende qual é o tipo de condomínio. Ah, ele é na beira da lagoa, é perto do mar, não, é dentro de uma cidade. Então a gente busca referências de empreendimentos que deram certo no Brasil, normalmente. E aí a gente vai lá e desenvolve aquele empreendimento pegando os melhores pontos, o que deu mais certo dentro do empreendimento. A gente está desenvolvendo um empreendimento para um cliente nosso, a Construfase, que é na beira de um rio e esse rio dá no mar. E aí o que a gente está fazendo? A gente está buscando referências fora do Brasil, aí nos Estados Unidos, onde tem empreendimentos que tu fala. Aí isso tem muito em Xangri-Lá também, no Rio Grande do Sul, mas lá em Miami tem bastante isso. É empreendimentos que tu faz canais dentro do empreendimento, desses canais tu sai no rio, do rio tu sai no mar, então tu vai entrar de jet ski, de lancha. Então, dependendo do empreendimento, a gente vai focar em produtos que deram certo e a gente vai tentar buscar qual é a região que tem mais desse tipo de produto, para a gente depois desenvolver esse produto dentro da empresa. Legal. E quanto tempo, por exemplo, assim, do início da conversa, né? Eu sei que isso provavelmente é com o corretor, mas uma curiosidade. Do início da conversa para venda efetiva, é quanto tempo em média? Processo de vendas, ele mais uma vez eu te falo aquela famosa resposta. Depende. Depende se o cliente, o que acontece muito. Tem cliente que ele busca, ele só compra se ele já estudou 100% do produto. Tem corretores que falam, o cara já veio pronto para comprar, que é o que acontece. Ele só vai escolher com quem ele comprar, com quem ele se identificar mais, ter mais confiança. E tem clientes que acontece a venda do corretor. O corretor chega, oferece produto para ele, argumenta sobre empreendimento, o que tem diferencial aqui, o que não tem, o que vai valer a pena para ti, o que não vai. Mas é o famoso depende. Tem cliente que chega no mesmo dia e compra, mas o quê? Ele já estava pesquisando há muito tempo. O ciclo de compra hoje no mercado leva aí em torno de 1 mês, 2 meses. Tem clientes que já levou 6 meses. Então não existe um tempo correto. Tudo depende. Tudo depende. Mas é em torno disso, né? Mas tem muitos clientes que o quê? Eles gostam de estudar o produto, ir lá e só escolher o corretor e fechar o negócio. Mas muitos clientes, o corretor que chega, faz todo o trabalho, tira as dúvidas do cliente, o que tem, o que não tem, o que ele pode perder, o que ele pode ganhar. E tem 2 perfis de cliente, na verdade, né? Tem um investidor que já está acostumado a trabalhar com esse mercado, que já vai comprar mais rápido, né? Porque ele já entende. E normalmente o comprador ali, o que vai morar mesmo, a maior parte das pessoas não fizeram uma compra de um imóvel muitas vezes, né? É a primeira vez, no máximo a segunda vez, né? A maior parte delas. Sim. E Então, o pessoal essa pessoa pergunta vai pesquisar mesmo. mais, E é uma compra que não é barata, né? Então realmente tem que ser pensado, né? Tem que pesquisar. Hoje vocês são em quantos na Zanoli? Vocês trabalham... Quantas pessoas, assim, trabalham com vocês? Hoje na Zanoli a gente está trabalhando em 4 pessoas. 4 pessoas. Tá. A gente tem eu, né? Tem o Luiz, aí tem o Vinícius, que é que faz o nosso financeiro e operacional, né? E a gente tem também, eu tenho o Ronaldo também, que o Ronaldo cuida dos loteamentos, obras, limpeza e a organização das obras, né? E serviços gerais, né? E vocês terceirizam algum Sim, serviço? a gente terceiriza Como é? bastante. Tem uma equipe grande que a gente terceiriza, que faz a pavimentação. E a gente trabalha mais com empresas terceirizadas, né? Nossa equipe mais é para manter o organizacional. Equipe direta são 4, 5 pessoas. Tem o Rodrigo também. Mas de indireto, se a gente for fazer a conta, dá mais de 25 pessoas. De empregos indiretos. Tem as empresas de projetos, como a CTZ. Tem empresa de pavimentação, que tem 12 pessoas. Contabilidade, jurídico, contando empregos diretos e indiretos, dá umas 30 pessoas, né? A gente não pode fazer essa conta. É bem padrão no mercado, na verdade. A maior parte das empresas, elas terceirizam quase tudo. Elas têm, como o Fernando falou, uma parte mais administrativa, que cuida ali da gestão do negócio, e só que o comercial é corretor, a contabilidade, jurídico, muitas vezes terceirizado, a engenharia, a execução. Vale mais a pena, no caso. Vale mais a pena, com certeza. Eu até perguntei isso porque no primeiro podcast, tu falou que um dos maiores desafios, na verdade, é com pessoas, né? Às vezes não é nem com a parte técnica. E eu queria perguntar para vocês também, porque é terceirizado, mas vocês têm o contato, né? Como é que é isso para vocês lidar com pessoas, lidar com quem está trabalhando, mas a questão pessoal mesmo, né? Não tão técnica do trabalho. Olha, na realidade, para nós é bem simples. Por quê? Porque a gente veio da lavoura, veio da agricultura já com contato com pessoas. Então, assim, ó, para nós é uma coisa muito maravilhosa. Tu chegar numa obra lá, tu conhece
desde o calceteiro, tu conhece o ajudante de obra, tu conhece tudo, já chega lá, bom dia, como é que tá, pessoal, já conversa. Então, assim, ó, a gente cria um vínculo de amizade e é gostoso esse trabalho. A gente está bem com todo mundo e conversa, então é uma coisa bem legal. Faz diferença, né, no dia a dia, né? Faz. O pessoal, quando gosta de trabalhar contigo, tudo que tu faz com amor, tá? Sim. É bem feito. E quando alguém vai trabalhar contigo com raiva, com assim, ó, quando tem uma pessoa que eu tô vendo que tá querendo trabalhar, mas tá com raiva, não quer, eu vou lá converso. Ô, fulano, eu acho que tu não tá gostando, tal. Não, se tu quiser, pode ficar à vontade, assim. Mas assim, ó, a gente sempre procura o quê? Ter uma amizade, um vínculo, entendeu? Pra pessoa trabalhar, fazer os empreendimentos da Zanoli com amor. Todos que fazem o empreendimento da Zanoli trabalham com amor, tá? Sim. Eu perguntei... Quer falar? Isso a gente tem muito no time mesmo. Chegar em obra, ser amigo de todo mundo, tanto o pai, eu, quanto todo mundo. Questão da humildade. Todo mundo é igual, não tem muita essa diferença. Tem muita gente que trata, porque eu sou o patrão, eu tenho que ser um cara linha dura com todo mundo, tenho que... E tudo começa, não é pelas pessoas ter medo de ti. Uhum. Se ela tem medo, ela não vai trabalhar com vontade, não vai trabalhar feliz, é só ter respeito. Tendo respeito... Acho que nem o trabalho Eles- flui, né? O Tipo trabalho assim, não flui, a pessoa já É. trabalha quando tu chega já fica com medo. Então tem que ter só essa questão do respeito e ser amigo de todos. Tu sendo amigo de todo mundo, tu acha que vão querer fazer alguma coisa errada contra ti? E se for pensar em fazer, vão pensar 10 vezes. Pô, o cara é tão gente boa, por que eu vou fazer isso com ele? O cara é humilde, Então é o pilar principal do ser humano, né? Humildade. Não precisa Relacionamento, nada mais que né? isso. Relacionamento. Naquela hora eu perguntei qual foi o maior desafio, né? Que vocês citaram a pandemia. Mas qual foi o maior acerto, assim? Que, a gente arrasou agora. Fizemos isso, deu muito certo. É algo que foi talvez planejado ou não, mas algo que vocês dizem assim, olha, agora a gente... Na Mais ou realidade, assim, ó, o nosso maior acerto, quando a gente né, fez o primeiro empreendimento e foi para o segundo. Quando a gente foi para o segundo, que é o loteamento Nova Verona, eu imaginava o quê? Vou fazer um loteamentozinho ali, tal, lotezinho barato, tal, fazer bem caprichado, qualidade, mas vou fazer. É mais um loteamento. E na realidade a visão foi mudando, a gente foi melhorando. E lote que eu achava que ia vender a 80, como falou o Luiz, já vendemos a 230. Então assim, ó, ali foi... Mas é o quê? É o empenho que a gente teve. Deu tudo certo. E isso acaba encorajando a gente cada vez mais. Eu acho que tudo que a gente coloca a mão, graças a Deus, tudo que a gente coloca Sim. a mão, olha, prospera, vai pra frente, é bom, é muito bom isso. Dá gosto, né? Dá Parece gosto, que é dá o gosto. toque de Midas. Tudo que toca vira ouro. Legal. Gente, eu quero agradecer, né? Já nosso tempo está estourado. Só de olho ali. Eu quero agradecer João já tá o bravo, né? bate-papo. Passa muito rápido, né? Quando vai Passa fluindo rápido, passa assim, rápido. viu? Parece que Já uma foi hora é o quê? muito mais... 15 minutos? Não, bem mais, né? Olha que... Eu quero agradecer. Eu vou pedir, como o pessoal vai poder acompanhar os cortes nas redes sociais, mas também no YouTube, depois do episódio completo. Deixa aí as redes sociais de vocês, onde é que o pessoal pode saber um pouquinho mais do trabalho, ou enfim, Sim. ter mais informações. Sigam aí @Zanoli Empreendimentos e @Grupo Z1 Empreendimentos. São Legal, as empresas. legal. Obrigada, Fernando. Obrigada, Luiz. Mandar um abraço aí para todos os nossos parceiros corretores de imóveis, que vocês fazem parte do organismo da empresa, vocês são muito importantes para nós. Mandar um abraço para todos vocês aí. Um abraço também, agradecer pelo convite do Felipe, né, da CTZ, grande amigo e parceiro nosso. Agradecer a o João também, o cara do marketing aí, o cara mais importante Traz da as parada. câmeras. Imagina. E bora vender, bora fazer acontecer. Como diz a frase, bora garimpar. Legal. E, Felipe, obrigada mais uma vez, né? Também por estar que aqui, agradeço, mano. conduzir aqui a conversa. Agradecer especialmente ao Luiz e ao Fernando. O tempo hoje é bem precioso, né? Então tá aí Sim. com a gente. Obrigado de coração. O cachê vai ser caro. Vai Se ser caro. prepara. Passa as redes sociais também, né, Felipe? A nossa pessoal aí a minha acompanhar. é Felipe Hels e a da empresa CTZ_Infra. Legal. Então, obrigada mais uma vez e até o próximo episódio, né? Isso, até mais. A gente agradece, então, você que ficou até agora acompanhando o Pode Lotear. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.